Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês a minha crítica ao Homem-Aranha do MCU, porque faz muito tempo que eu tô fazendo essa franquia de vídeos do Homem-Aranha, criticando filme a filme, e agora que a franquia do Homem-Aranha do MCU tá completa, pelo menos a primeira trilogia já tá finalizada, eu consigo criticar com precisão. E também tem alguns aspectos das minhas críticas anteriores, Homem-Aranha longe de casa, que eu preciso revisar e reavaliar, né? Tem muitos pontos ali que eu mudei de opinião, considerando o que eu penso agora. Pô, era a primeira crítica do canal, é óbvio que vai ter uma coisinha ou outra ali mal calibrada, digamos assim. Bora lá! Começando com Homem-Aranha de Volta ao Lar. Cara, apesar de tudo, eu não tenho tanto problema com esse filme quanto eu tenho com Longe de Casa. Homem-Aranha de Volta ao Lar é um filme bem decente até, só que tem pequenos probleminhas, né? No caso, esse é o primeiro filme do Homem-Aranha no CM, a gente já viu o personagem e a motivação dele sendo apresentadas em Guerra Civil, e aqui a gente tem uma construção de mundo pro personagem em si. A gente vai conhecer o núcleo escolar dele, vai ver ele tomando decisões importantes, como, por exemplo, participar do Decathlon ou pegar um super criminoso, participar de uma festa ou pegar um super criminoso, ir pra um baile ou pegar um super criminoso. Enfim, ele tem muitos problemas com supercriminosos. O lance é, o filme ele consegue estabelecer bem o Homem-Aranha dentro do UCM, dentro de um contexto onde existem outros heróis. O problema não é esse, tá? O problema não é estabelecer o personagem dentro daquele mundo. O problema são aspectos da personalidade dele e motivações próprias ali que são mal elaboradas. Por exemplo, em De Volta ao Lar, a gente tem o Peter querendo se provar pros Vingadores. Essa não é bem uma atitude de Homem-Aranha, tá? Porque, assim, não querendo ser o cara caga-regra, não querendo ser o cara chato que... Ai, porque na edição 2 de Amazing Spider-Man de 1963... Não, eu não sou esse cara. Aqui, pelo menos, às vezes eu não sou esse cara. Mas, assim, o que eu quero dizer é... Não é do feitio do Homem-Aranha querer por ansiedade própria, fazer parte de uma equipe, entendeu? Se ele for fazer parte de uma equipe tipo os Vingadores, vai ser um processo gradual. Não vai ser pressionando os caras, ficando ansioso e gritando, não, porque eu quero, olha pra mim, olha, eu ajudei uma velha a atravessar a rua, eu preciso fazer parte dessa equipe. Não, o Homem-Aranha não vai ser esse tipo de cara. Se ele entrar nos Vingadores, é por mérito próprio, não é porque ele provou pra alguém que ele conseguia na intenção, entendeu? Ele prova através de atitudes, não através de chamar a atenção pro que ele tá fazendo, é isso que eu quero dizer. E no caso, tudo bem, ele é um herói adolescente, eu entendo esse ponto, eu entendo quem argumenta dizendo que ele é um herói adolescente, mas é justamente esse aspecto que varia do Homem-Aranha pra qualquer outro herói adolescente. Qualquer outro herói adolescente ia querer se provar pros Vingadores, mas o Peter não é esse cara. Porque ele não é um herói por conta da fama e da popularidade, ele é um herói por causa da culpa. Então tudo que ele fizer como herói não vai ser suficiente pra ele salvar pessoas. Muito menos querer entrar nos Vingadores, entendeu? Claro que assim, não é um ponto ruim, tá? Não é um ponto ruim, eu não vou desmerecer o filme por causa desse detalhe, é só um comentário, beleza? Ok. O Peter quer porque quer entrar para os Vingadores e aos poucos as coisas vão ficando mais complicadas. Ele enfrenta uma gangue com tecnologia alienígena, ele percebe que a situação está saindo muito mais da curva do que ele esperava, e aí aos poucos ele acaba sendo... E aí chega num ponto em que ele acaba sendo obrigado a lutar com o primeiro super vilão dele, que é o Abutre. O fato do Peter ter que ignorar a vida civil dele pra ir atrás do Abutre é um ponto positivo pra caramba. É um ponto extremamente positivo. Porque isso é puro Homem-Aranha. O Peter, ao longo de 60 anos de existência do personagem, a gente vê ele lutando pra balancear a vida dele. E até hoje ele não conseguiu. Até hoje ele luta pra tentar ter um mínimo de equilíbrio. Ele vai falhar com as pessoas ao redor dele, ele vai falhar com a tia, vai falhar na escola, vai falhar com quem ele gosta pra fazer a coisa certa. O dever sempre vai chamar ele. E ele sempre vai responder. E o filme consegue apresentar muito bem isso. Só que aí entram também outros pequenos empecilhos, como por exemplo, o filme te dá essa sensação
durante toda a exibição dele. Eu acho que até aquela parte em que ele perde o traje, de que sempre vai ter alguém pra amparar ele. Sempre vai ter alguém olhando, cuidando da retaguarda dele. O filme não te deixa transpirar em nenhum momento a sensação de que o Peter tá sozinho nessa, de que ele vai ter que se virar sozinho. O tempo todo o filme fica apresentando pra ele formas através das quais ele pode se escorar em alguém. Não diretamente pro Peter, às vezes pro próprio espectador. E aí entra a minha maior reclamação do filme, que são todas as participações do Tony Stark no filme. Todas, sem exceção. Toda vez que o Peter tá fazendo alguma coisa potencialmente perigosa e que daria margem pra gente poder falar, pô, olha que legal, ele é um Homem-Aranha independente, ele vai se virar sozinho nessa, entra o Tony Stark e interfere. Na primeira luta dele contra o Abutre, quando ele tá perseguindo aqueles criminosos ali pra tentar parar o furgão cheio de tecnologia alienígena, o Abutre chega, né, cata o Peter com as garras e joga ele no rio. Tu pensa, ok, o Peter vai se virar sozinho, né, ele vai sair dessa. Não, chega o Tony Stark, mergulha e salva ele. Aí, ok. Quando ele vai pra Washington, o traje foi hackeado pelo Ned e tem uma inteligência artificial pra auxiliar ele. A inteligência artificial fica dizendo pra ele o que fazer. A inteligência artificial ensina ele sobre os tipos de teia que ele lança. Coisa que não precisaria, porque o próprio Peter descobriu que era só ajustar o bocal do lançador de teia. Isso brincando nas HQs ele descobriu. O Peter do cinema também poderia ter feito, mas ok. Tem uma inteligência artificial no traje que ensina pra ele como fazer cada coisa ali do uniforme. E também fica dando conselhos de vida pra ele. Ok, a parte dos conselhos de vida eu vou relevar, mas eu ainda acho meio incômodo ter uma inteligência artificial pra ficar guiando ele durante o filme. Dizer o que fazer, ter drones incluso no traje pra um garoto de 15 anos. E assim, muita gente provavelmente vai argumentar nos comentários, não vai nem ver essa parte provavelmente, mas vai falar, mas nas indústrias Parker ele tinha drone, ele tinha moto, o traje era tecnológico, o traje tinha inteligência artificial. Legal, amigo, tudo bem, seu ponto é interessante, mas assim, quantos anos o Peter tem mesmo na Indústrias Parker? 28, né? 29? Ele é adulto. O Peter do cinema tem 15 anos. 15. Me diz qual é a lógica de comparar um cara que é adulto, já é estabelecido, abriu a própria firma de tecnologia. Qual que é a lógica de comparar esse cara com um guri que acabou de entrar no cinema, que acabou de entrar nesse universo, que não sabe nem como chamar uma garota pra sair? Não tem como comparar. Então, pra mim, não faz sentido entupir ele de tecnologia e, se alguém criticar, comparar automaticamente com um cara bilionário. Mas voltando, ok, né? Tem a parte ali do Peter com a balsa que. Tem a parte ali do Peter com a balsa que poderia também trazer uma uma consequência legal, deixar o Peter se virar sozinho ali, perceber a besteira, a burrada que ele fez, mas não, vão lá, botam o Tony Stark pra remendar o barco e tal, e dá liçãozinha de moral. O Peter perde o uniforme. Desse ponto em diante, a gente consegue ver de novo o Homem-Aranha chegando, entendeu? Porque pra mim o Homem-Aranha, dentro dessa trilogia, ele não é bem um personagem, ele tá mais pra uma entidade que baixa no Peter quando ele precisa. Porque assim, até aquele ponto o Peter tava levando meio que na brincadeira, até que dá uma merda de verdade, que é a balsa sendo partida no meio. Aí ele percebe que não dá pra ficar brincando, que não dá pra levar na besteira, ele tem que levar a sério a situação. O Tony Stark recomenda pra ele deixar de ser herói, ele dá um tempo, ele tira aquele tempo pra si, ele cumpre detenção, ele volta pro triatlon, ele tenta chamar a garota que ele gosta pra sair, ele tá seguindo a vida dele normal, ele tá começando a encontrar equilíbrio. Quando ele finalmente faz isso e tá pronto pra seguir a vida dele normal, talvez até quem sabe desistir de ser Homem-Aranha e focar só em ser uma pessoa do bem, ele descobre que o sogro dele é o Abutre. E aí todo aquele senso de responsabilidade de fazer a coisa certa cai como se fosse uma tijolada na cabeça dele. E ele começa a pensar, não, ok, qual que é a coisa certa a se fazer? Eu vou pro baile ficar com a garota que eu amo, que eu gosto, no caso, não é nem amar, é gostar, ou eu faço a coisa certa. O que eu faço? Eu sou o Homem-Aranha.
eu tenho que fazer a coisa certa. Eu tenho que salvar as pessoas. É isso que eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer. Então é isso que eu preciso fazer. Ele vai lá e luta com o Abutre. Ele larga a garota que ele gosta no baile pra ir atrás do Abutre, que coincidentemente é o pai dela. Que ainda por cima sabe que ele é um Homem-Aranha e acabou de ameaçar toda a família dele. Mas isso não importa. Ele ainda tá errado e ele precisa ser detido. O Peter vai, na confiança dele ali, luta com o Abutre e tal, tenta argumentar com o Adrian, que aliás tem um excelente ponto, porque o maior acerto do John Watts é construir os vilões do filme. E aí chega o clímax, né? Quer dizer, não é bem o clímax, é um ponto alto do filme, mas é antes do clímax. Que é quando ele acaba sendo brutalmente derrotado pelo Abutre e tá soterrado. Por que esse é um ponto bom? Porque pela primeira vez no filme, tu percebe que não tem ninguém pra amparar ele. O filme todo vende essa ideia de que o Peter tá numa bolha, que tá tudo bem ele fazer a merda que ele quiser, que ele vai se dar bem, que ele vai ter alguém pra cuidar das costas dele. E eu tô muito com essa expressão de costas, porque eu queria falar watch your back, mas não dá, porque eu não tô falando inglês. E pela primeira vez no filme, tu percebe que não tem ninguém ali pra cuidar da retaguarda do Peter. Não tem ninguém ali pra apoiar ou pra proteger ele. Ele tá completamente sozinho. E é aí que vem o ponto de crescimento do Peter. Ele tá ali soterrado, ele não tem ninguém, e ele encontra força nele mesmo. Ele tem que ser o próprio herói, ele não pode depender de ninguém. Se tem alguém que tem que fazer a coisa certa, que tem que ajudar todo mundo, que tem que salvar a população e impedir o Abutre, é ele. E aí ele encontra forças e começa a se reerguer. Só que ao mesmo tempo eu consigo perceber nessa cena não só dele se reerguer como Homem-Aranha, não só por causa da vida dele, mas ele começa a se reerguer como herói. Ele começa a perceber que ele tá fazendo a coisa certa de um jeito meio estranho. Eu não sei, eu consigo olhar essa cena assim. Ele consegue se levantar dali e perceber, ok, eu tenho que impedir esse cara porque é o que eu faço. É o meu lance. E ele sai dali, vai atrás do Abutre, que tava querendo roubar um avião da Stark, cheio de tecnologia pra ele fazer engenharia reversa e criar mais armas pra vender. Ele luta com o Abutre, ele acaba enfiando o avião dentro de Coney Island, se eu não me engano é Coney Island, que é aquele parque de diversões que fica no pier e tal. E ele vai lá lutar com o Abutre. Só que ele não tá lutando com o Abutre por ódio. Ele tá lutando com o Abutre pra impedir ele de roubar tecnologia. Não tem um ódio pessoal envolvido. Ele não quer que o Abutre se machuque, ele só não quer que o Abutre faça a coisa errada. Ele quer impedir o Abutre de cometer um crime. Só isso, esse é o ponto do Peter. Então, quando o Abutre começa a enlouquecer, querendo fugir ali com o traje todo danificado, correndo risco de vida, o Peter tenta salvar ele. Ele salva o Abutre porque é a coisa certa a se fazer. Ele não mata o vilão. E aí ele acaba provando o ponto dele. Ele tá ali pra fazer a coisa certa, não pra se provar pros Vingadores. Tentando fazer o que é certo, porque é o certo, e não pra mostrar pra alguém que ele pode, ele acabou se provando pros Vingadores. Entende o meu ponto? É assim, ele tá fazendo a coisa certa não pra se aparecer, mas porque é certo. E por isso ele vai se destacar. Entendeu? Ele não foi atrás da glória quando ele lutou contra o Abutre. Ele foi atrás de fazer a coisa certa. Claro que assim, é meio zoado o fato de que é um avião da Stark, que coincidentemente é o chefe dele. Um pouco. Mas assim, ainda assim é um ponto válido, porque. Como é que eu posso dizer? É tecnologia muito perigosa caindo nas mãos erradas, entendeu? Então vale a pena ele defender ele impedir esse assalto. E aí no fim ele acaba tendo o traje dele de volta, né, sendo recompensado ali por fazer a coisa certa, e ele volta pro ponto onde ele estava anteriormente, só que agora com a consciência de que ele não deve se provar pra todo mundo e ele tem que encontrar um ponto de equilíbrio na vida. Ele aprende essa lição através da história. E tudo bem, tá ligado? Tá tranquilo. Eu gostei da conclusão do filme. O meu único problema realmente é o Tony Stark e a sensação de que o Peter vive numa bolha e também a sensação de que tudo que o Peter faz ele só ganha um tap-tap nas costas. É tipo assim, é como se tudo que ele fizesse fosse meio que elogiado, entendeu? Mas o filme trabalha muito bem isso e consegue desenvolver uma história legal, apesar de tudo. A nota que eu dou pra Homem-Aranha De Volta ao Lar é um 7,5 de 10,
tá ligado? Tá empatado com Homem-Aranha 3 pra mim. Não é muito, não é incrível, não é espetacular, mas é um filme bom, entendeu? Ele consegue se estabelecer bem ali entre os filmes do Homem-Aranha. É tipo assim, é uma história razoável. Não é uma história sublime, não é uma história que se destaca muito, mas é uma história. A nota que eu dou pro filme é 7,5 de 10, empatando ali com Homem-Aranha 3, se eu não me engano. Porque assim, apesar de tudo, apesar dos pontos positivos e tal, o filme não é lá, uau, nossa, que destaque incrível, esse filme é espetacular. Não, não, ele é um filme bom, entendeu? Ele é um filme bom. Nada mais que isso, mas nada menos também. É um filme decente, entendeu? É isso, agora bora pra Homem-Aranha Longe de Casa. Me desculpa, tu que gosta desse filme, mas cara, eu tenho muito problema com Homem-Aranha Longe de Casa. Sério, muito problema. Porque o filme, ele não sabe o que ele quer ser. Ele não sabe se ele mostra um Peter triste porque o Tony Stark morreu, deprimido porque ele foi instalado pelo Thanos, se ele quer aproveitar as férias pra ficar com a guria que ele gosta, ou se ele quer simplesmente afastar da vida de super-herói. O filme tenta apresentar essas quatro coisas ao mesmo tempo, tudo na tua cara, tudo junto, tudo misturado, e acaba que no fim não consegue explicar nenhuma das quatro direito. E tipo, ok, eu acho que o ponto mais válido do filme é ele querer aproveitar as férias com a Michelle, né? E ao mesmo tempo se afastar da vida de herói. Só que o filme tenta vender essa ideia de ai meu Deus, eu sinto falta do Tony Stark. E ai meu Deus, eu quero curtir minhas férias. Então, tipo, fica muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tu não consegue pegar direito qual que é o lance do Peter, qual que é a pira dele, o que, que ele quer fazer naquele momento. Tem o fato também de que o filme ele não aborda um tema que ele deveria ser o responsável por abordar, que é o fato de que como é que o mundo tá se virando com as pessoas que voltaram do estalo do Hulk, né? O estalo que o Hulk deu pra trazer todo mundo de volta. O filme leva esse em tom de piada. Outro ponto também que me incomoda bastante é o fato de que tá, tudo bem, o Peter quer ser adolescente, quer ser adolescente normal, ele quer evitar ser um super-herói, mas pô, ele já não aprendeu no filme anterior que ele tem que encontrar o equilíbrio, que se o dever chama ele tem que ir. Pô, ele desliga na cara do Nick Fury, porque ele não quer ajudar. O mundo tá indo pro saco. Ah, tudo bem, era uma mentira, mas pô, ainda assim é uma ameaça real. É uma ameaça real, até onde ele sabe, de que o mundo vai acabar. E o maluco, eu não tô nem aí, eu vou tirar férias. Tudo bem, tudo bem, ele querer o espaço dele pra viver como pessoa normal enquanto não tem nenhuma ameaça. Tudo bem. Tanto é que o filme mostra ele lutando contra aqueles mafiosos justamente pra poder sair de férias de boa. Só que aí, a partir do momento que o Nick Fury aparece falando que tem uma ameaça global indo atrás deles e potencialmente podendo destruir o mundo, é mais do que óbvio que tu precisa botar a tua roupinha colada, ô imbecil do cacete. É óbvio que tu precisa ser um super-herói. Só que não, ele quer, ai, mas eu não posso. Ai, cadê o Thor? Cadê a Capitã Marvel? Cadê o Zimbra? Pô, velho, qual é? Tá, não tem essa galera? Ok, é tua única opção. Vai lá, faz a tua parte. Mas não, ele faz a parte dele na base da pura e livre. Mas não, ele vai lá e faz a parte dele na base da mais livre e espontânea pressão. O Nick Fury tem que ficar enchendo o saco dele, tem que ficar sequestrando as férias, tem que desviar curso o tempo todo pra poder fazer só assim o Peter ir atrás de fazer a coisa certa. Coisa que ele já tinha aprendido no filme anterior que era pra fazer porque era certo, não porque alguém tinha que pressionar ele. Aí ok, né? Ok. O Peter vai lá, junto do novo amigo dele, Mistério, que aliás é um excelente vilão. E eu nem me incomodo com o fato dele ter manipulado o Peter. Eu acho interessante pra caramba isso. Mas, assim, ok, ele confia no Beck, que é um cara que ele conheceu há um dia, porque o Beck estava disposto a se sacrificar. Olhando pra trás, eu já não acho mais um ponto tão fraco assim. Até que é bem convincente o cara tentar se sacrificar pela família dele, né, pra proteger todo mundo ali. E é interessante também reparar que quando ele vai lutar contra o elemental de fogo ali, ele pega e estala os dedos exatamente como o Tony Stark fez. Ele puxa poder dimensional ali, estala os dedos e pum, se taca no bicho. Interessante.
Só que aí, a partir do momento que ele descobre que o Beck era um farsante, ele começa, ai meu Deus, eu estou sentindo falta do Sr. Stark, o Sr. Stark, ai meu Deus, o Sr. Stark, o Sr. Stark, eu sinto tanta falta dele. Só que a partir do ponto que o Peter, ele descobre que o Beck é um farsante e que na verdade tudo isso era pra pegar o óculos que ele deu de bom grado pro Beck, ele poderia perceber que ele fez cagada e continuar do jeito dele, assim, improvisar alguma forma de derrotar o Beck. Mas não, ele recorre pro rap. E de novo, é aquele lance de que sempre vai ter alguém pra vigiar ele, pra cuidar da retaguarda. Entendeu? Não é um negócio que me desce. Incomoda pra caramba isso. Ele chega lá, ele liga pro rap de uma cadeia da Holanda que ele foi parado depois de ser atropelado por um trem-bala. Aí ele vai, pega dentro do jato tem a fábrica de traje ali do Tony Stark. Ele cria um novo traje dele, manipulando tecnologia. O que até que é um ponto bem decente. Tipo assim, ok, eu não vou dizer que não é que é legal ele pegar a tecnologia que ele nunca viu na vida e sair usando de uma. Tá, ok, eu não vou dizer que é legal ele pegar uma máquina do Stark pra fazer um traje novo, mas é interessante ver como ele tá no mesmo nível do Tony, tá? Eu interpreto assim hoje em dia. Ele pegar a tecnologia Stark ali pra fazer o próprio traje, dá a entender que ele não tá abaixo do Tony Stark, ele não tá seguindo os passos do Tony Stark. Ele tá de igual pra igual com o Tony. Um negócio que ele nunca viu na vida, ele aprende rapidamente a manipular. Ele cria teias elétricas, ele adapta tudo quanto for teia que ele tem, cria um novo traje prático e dinâmico, sem inteligência artificial, com revestimento de teia. Ele faz um traje completamente do zero pra enfrentar o mistério. E isso é muito bem elaborado. Aquela batalha final na ponte dele lutando contra a Drônia, eu acho interessante, eu acho muito bem elaborado. O CGI desse filme é infinitamente superior ao CGI do filme anterior. E aí ele tem a batalha final dele contra o Beck. O único ponto contra é que eu acho que a batalha e os poderes do Beck são um pouco inspirados. Tá? Esse é meu único contra, porque acaba criando na mente do consumidor médio que o mistério se resume só a Drônia. E isso eu acho um pouquinho zoado, porque assim, o mistério ele já foi de ilusionista de drone a usuário de mecha, usuário de modelo de vida artificial, ele já usou droga e alucinógeno pra criar novos tipos de ilusão, reflexos, várias outras coisas. Ele usa de tudo que ele precisar pra criar ilusões. Não à toa o título ele é mestre das ilusões. Aí chega no filme ele usa drone. Não que seja um ponto negativo, tá? Isso daqui é só. Tipo assim, não vai desmerecer o filme porque o cara só usa drone. É só um negócio que me incomodou particularmente falando. Ok, né? Depois da derrota do Beck, tudo parece que vai dar as mil maravilhas pra vida do Peter, tá tudo certo, tudo tranquilo. E aí, pela primeira vez em 2 filmes, a gente tem um vislumbre real de uma coisa que não tem como o Peter evitar. Não tem como alguém cuidar da retaguarda dele. Não tem como alguém estar lá pra proteger e impedir que aconteça. O mistério revela a identidade do Peter pro mundo inteiro. E tipo, é legal porque assim, o filme inteiro ele trabalha de forma muito atropelada e muito falha essa dependência que o Peter tem das pessoas, de ter que contar com os outros, de precisar dos outros, de ter que evitar conflito por interesse próprio. E aí quando o Beck faz isso, ele abre a brecha pro Peter ter que lutar pela própria vida, pela própria paz, pelos próprios interesses, ter que cuidar de todo mundo que ele ama, porque dá tudo errado, porque enfim, o Beck abriu um leque de possibilidades pro Homem-Aranha daquele ponto. Não que o Peter percebesse naquela hora, mas ele abriu um leque pra uma infinidade de situações que viriam a forjar esse Homem-Aranha na base do fogo e do sofrimento pra se tornar de fato o herói que a gente ama. A nota que eu dou pra Homem-Aranha Longe de Casa é um 6 de 10, sabe? 5,5 de 10, porque o filme, apesar dele ter um bom vilão, o Peter não sustenta a história. Entendeu? É uma história fraca, é uma história genérica. E o Peter tá completamente deturpado nesse filme. Ele tá tão anestesiado de querer ficar com a Mary Jane, com a MJ, que ele simplesmente ignora os afazeres dele. Ele ignora tudo que ele aprendeu no filme anterior. Tudo que ele era em Homem-Aranha de Volta ao Lar,
ele teve que refazer do zero pra Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Porque Longe de Casa não contribuiu em absolutamente nada. Não tem piada balanceada, não tem timing cômico decente, as piadas são horrorosas, o desenvolvimento do Peter é praticamente nulo, entendeu? Ele não tem quase nenhum aprendizado. E, tipo, o filme inteiro vendeu essa ideia de que ele ia se desvincular do Tony Stark, só que o filme só fez aproximar ainda mais os dois. O único ponto que de fato desvincula ele é faltando o quê? 20 minutos pro filme acabar. Então, assim, eu acho meio problemático as premissas que o filme traz, entendeu? Não é um negócio balanceado, não é um negócio equilibrado. É simplesmente o Peter de férias, lutando contra o mistério. Haviam mil e uma outras formas de como esse filme poderia se desenvolver, como ele poderia ter rolado, ainda abordando o tema da Europa, o tema da viagem dele, o tema dos elementais e do mistério. Mas não, eles foram pelo rumo do eu quero deixar de ser herói, eu preciso ser herói. Coisa que ele já tinha visto anteriormente. E é com isso que eu vou pra Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Eu já tinha falado do filme aqui no canal, eu tenho uma crítica detalhada do filme, então eu vou só abordar alguns tópicos aqui. O que mais me chama a atenção em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa é que ele não tem medo de assumir os erros dos filmes anteriores. Primeiro, o filme não menciona Tony Stark em momento algum, tirando duas outras falas ali que não são nem diretas do próprio Peter. Ele também consegue fazer a proeza de pegar tudo que tá errado em Homem-Aranha Longe de Casa e fazer do jeito certo. A persona imprudente e... como é que eu posso dizer? A persona que a gente tem ali do Peter, que é um cara que vai recorrer aos outros quando tá com problema e que vai sempre tomar a medida mais drástica possível no momento de pânico, tá presente de novo. Quando ele percebe que a identidade dele foi vazada e que tá começando a prejudicar a vida dos outros, principalmente a MJ e o Ned não entrarem pro MIT, ele resolve recorrer ao Doutor Estranho. Só que é uma solução tão ridiculamente desesperada que o próprio Strange reconhece e bota na cara dele que é um negócio estúpido. Por quê? Porque dentro do contexto do filme é um negócio estúpido? Também, mas tem também o aspecto que é comparar isso com o Longe de Casa, onde ele faz um negócio ridiculamente absurdo que é chamar um drone com potencial nuclear pra explodir um ônibus por causa de uma merda de uma foto. Entendeu? Eles fazem esses paralelos o filme inteiro. E, tipo, é incrível como Longe de Casa é, de fato, o filme mais dramático do Homem-Aranha do UCM. Ele vai trazendo esse clima como é que eu posso dizer? O filme consegue vender essa sensação de pânico e de desespero, onde o Peter não tem ninguém a quem recorrer. Apesar dele ter o Doutor Estranho, apesar dele ter a Tia May, o Ned e a MJ pra apoiarem ele tá praticamente sozinho. Ele tem que lutar contra 5 vilões. Ele tem que ir atrás desses vilões, derrotar eles, mandar eles de volta pra dimensão que eles estão. Mas opa, pera lá, esses caras vão morrer. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não vou matar eles. E aí surge uma nova problemática. O Peter começa a querer ajudar os vilões. Só que nisso, nenhuma boa ação permanece impune. O Duende Verde começa a enlouquecer, ele começa de fato a enfrentar a primeira pessoa que luta no mesmo nível dele, ele começa a sentir uma ameaça diferente de qualquer outra coisa que ele enfrentou, e aí ele fica completamente sozinho. A May tá morta. E o filme vai desenvolvendo isso, ele vai conhecendo outros aranhas, ele interage com o Peter do Tobey, interage com o Peter do Andrew, percebe que ele não tá sozinho no multiverso e que de certa forma tudo que aconteceu com ele acontece com os outros aranhas também. Então ele acaba desenvolvendo muito mais a personalidade dele nesse filme do que em Longe de Casa e do que Homecoming. Tudo que ele passou nos filmes anteriores é intensificado nesse último filme, onde a gente percebe que o Peter, ele tá num processo gradual, só que infelizmente acaba sendo muito lento de desenvolvimento. Coisa que ele poderia ter aprendido em Homecoming, ele vai levar 3 filmes pra aprender. E aí, de fato, no final, ele acaba chegando no ponto de fazer o sacrifício supremo. Ele pede pro Strange apagar ele da existência. Ele pede pro Strange botar ele pra nunca ter existido. Quer dizer, ele faz o Strange fazer o feitiço lá de memória pra ninguém nunca lembrar que o Peter existiu. E aí ele se torna de fato um Homem-Aranha. Não porque ele sofreu, não porque ele perdeu todo mundo, mas porque pela primeira vez em 3 filmes, a gente vê o Peter abrindo mão da vida própria em prol do resto.
em prol do bem comum, no geral. Não só em situações bestas, como um baile, como uma festa ou como alguma excursão da escola, mas no geral. O multiverso correu perigo por causa dele, e ele tá ok com a consequência. Ele tá tranquilo com o fato de que ele vai perder todo mundo que ele ama, que ele conhece, que ele gosta, pra salvar o mundo. Esse é de fato o gesto mais Homem-Aranha de toda essa franquia. Ele é de longe o Peter que mais cresceu dentro da própria franquia. E assim, Homem-Aranha Sem Volta pra Casa conseguiu estabelecer bem coisa que os filmes anteriores deveriam ter feito. Conseguiu elevar e muito o nível dessa franquia e colocar o Homem-Aranha do Tom Holland quase no mesmo patamar que o Homem-Aranha do Tobey, pelo menos pra mim. A nota que eu dou pra Homem-Aranha Se Volta Pra Casa, eu não lembro, eu acho que tinha sido um 8,5, é a mesma nota que eu dei antes, tá? Eu só tô aqui pra pontuar mesmo esse filme, porque, considerando a franquia no geral, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o que joga a franquia lá pra cima e acaba nivelando a franquia acima da franquia do Andrew Garfield e quase empatada com a franquia do Tobey. E, tipo, eu gostei bastante desse filme. Eu gostei bastante desse filme porque ele não tem medo do que ele errou anteriormente. Ele aprendeu com os próprios erros. Assim como o próprio Aranha do Tom Holland aprendeu ao longo de 3 filmes, os próprios roteiristas, a própria equipe, a própria produção também aprendeu. Cara, considerando todos esses filmes do Homem-Aranha que eu trouxe aqui, eu acho que só falta Aranha-Verso, né? Se vocês quiserem, se vocês curtirem e comentarem o que vocês querem, eu vou trazer a crítica de Aranha Verso aqui pro canal, beleza? Vejo vocês aí nessa semana, até a próxima e tchau!